preparado? Você está preparada? Nós vamos lá, hein? Vamos caminhar. Então, nós estamos aqui fazendo a conclusão. É isso aí. Nós estamos, então, concluindo esta série de estudos sobre as 7 igrejas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que hoje nós não vamos pegar tanto na Bíblia para ler, porque como é uma conclusão, eu acredito que todos nós já tenhamos lido estes textos várias vezes, muitas vezes. Se você tiver dúvida, você pode pegar aí e ler Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tá? E aí você vai ter todo um panorama. E para a gente concluir, nós vimos que João, ele é exilado na ilha de Patmos e ali ele se vê no dia do Senhor. E naquele momento em que ele estava preso ali, porque era um exílio, né? Ele foi mandado, deportado mesmo para lá, porque ele era um cristão e o imperador, na época, ele era perseguidor da igreja. Então, ele envia, né, o apóstolo João para lá. E aí, João tem uma visão, né? Se as possibilidades na terra se fecham, Deus abre uma grande porta nos céus. E Deus, né, chama o apóstolo João, que era o último dos apóstolos que ainda estava vivo, né? E aí isso foi por volta entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, né? Então, aí em torno de 50 anos no máximo após Jesus ter ressuscitado, né? Então, a gente vê aí que João estava nesse contexto falando então com Jesus nesta visão. E Jesus dá essa visão muito clara, muito definida por apóstolo João, que era, né, primeiro ele se apresenta como aquele, né, vivo, né, que passeia entre os candeeiros são as igrejas, né, e ele é aquele que tem as 7 estrelas na mão. As 7 estrelas representam os 7 anjos da igreja, e os 7 anjos da igreja são representados pelos líderes, pelos pastores das igrejas. Então, João, ele apresenta aqui Jesus, e Jesus ele se mostra como o Jesus, o Cristo glorificado, ressurreto. E aí, Jesus fala, olha, escreve para essas 7 igrejas. E aí nós vimos minuciosamente todas as 7. Mas tem uma conclusão muito legal para a gente refletir, tá certo? Então, acompanhe. Se você quiser ter sua Bíblia aberta aí em Apocalipse capítulo 2, você vai transitando aí entre o 2 e 3, ok, tá bom? Vai te ajudar um pouco aí. Bom, então, conclusão. A gente está fechando o entendimento sobre as 7 igrejas. E nós vimos já de cara que, olha que interessante, das 7 igrejas que Jesus fala, ele traz, né, 6 repreensões, né, repreensões para 6 igrejas. Apenas uma não leva diretamente essa repreensão. E nós vamos ver aqui, né? Então, as outras 6 todas, o Senhor Jesus tinha algo contra, tinha algo a mostrar que estava errado, que não estava de acordo com a vontade dele. Então ele aponta isso, né? E aí nós vamos ver mais para frente um pouco, que vai ter, englobando todas as 7 igrejas, nós vimos que existem 3 principais grandes desafios nas igrejas, em que de um modo geral elas apresentam para nós. E esses 3 problemas são 3 lutas, 3 problemas, 3 dificuldades que as nossas igrejas hoje enfrentam,
que nós como pessoas enfrentamos. E aí eu queria que nós pensássemos aqui na Igreja Batista Conexão sobre esses três problemas, essas três barreiras que nós enfrentamos, né, que nos impede, que pode nos impedir de sermos uma igreja saudável. E aí nós vamos ver sobre esses três problemas em que a gente pode resumir, né? Bom, nós vamos ver então que aqui Jesus ele traz para nós algo maravilhoso. Ele segue uma mesma estrutura em todas as cartas que ele escreve às igrejas, né? Então ele sempre começa: ao anjo da igreja escreve, né? Então ele fala assim: João, escreve pro líder, pro pastor daquela igreja, como porta-voz, para que ele dê esse meu recado para a igreja. Eu quero que a igreja fique sabendo daquilo que eu penso dela e daquilo que eu desejo dela. Então, nós podemos perceber claramente aqui que Jesus tem uma intenção, uma expectativa em relação à igreja. E Deus tem uma expectativa em relação à nossa vida. Não pense que igrejas são quatro paredes. A igreja são os cristãos, pessoas lavadas e redimidas em Cristo Jesus e que buscam nele o propósito de vida, que tem nele como centro de toda a existência, né? E elas se reúnem em torno de Jesus. Então, essa conexão, né, dessas pessoas é a igreja. Então, a igreja somos nós, você e eu, ok? Então, é interessante. Jesus, ele se apresenta dizendo quem ele é. E aí, ele vai dizer quem ele é para cada igreja. E aí, como eu tenho dito aqui, ele é a resposta para todos os anseios que nós temos. Então, para os problemas que determinada igreja tinha, ele se apresentava como a solução para aquele problema. E nós vimos isso maçantemente, né? Se você tem alguma dúvida, se você ficar perdido, volte nos outros estudos lá, assista e você vai ter todo o panorama completinho aí. Bom, o Senhor Jesus segue dizendo também que ele conhece as obras. Ele sabe o que as igrejas têm feito. Ele sabe em que condições as igrejas têm agido. Ele sabe quais são as intenções do coração das igrejas. Ele conhece, ele sabe, ele não conhece de ouvir falar, porque ele sabe detalhes das igrejas. E ele, quando ele vai falar, ele fala a respeito do cotidiano em que cada igreja ali vivia. Então, ele trata de assuntos muito pertinentes e muito pontuais, de maneira em que somente quem conhece a fundo sabe dizer. Então ele sempre diz: eu conheço as suas obras, eu conheço o que você faz. Em todas as igrejas ele faz a mesma declaração. E aí, quando pode, quando tem condições, quando existe algo, ele elogia. Então, ele segue depois elogiando, trazendo enaltecimento às igrejas, mostrando, falando: olha, eu sei aquilo que você está fazendo de certo, eu sei como é que você está, e até incentiva, encoraja, né, a continuar e a prosseguir. Então, ele segue esse padrão também nas cartas. Depois, ele passa a repreender quanto aos erros. Ele pontua aquilo que ele vê que estava errado e ele aponta: olha, é isso aqui que está errado. O erro é esse. Então Jesus, ele é muito claro, ele é muito honesto, ele é muito sincero. Ele nos mostra claramente aquilo que ele não gosta, aquilo que ele não quer, aquilo que está fora da vontade dele, né? E se nós somos chamados povo dele,
né, se nós somos cristãos, né, ou seja, miniaturas de Cristo, aqueles que querem seguir sendo como Jesus, nós precisamos de ouvir as repreensões que ele faz de nós, né? E aí ele indica depois, sempre que ele traz quais são os erros, ele não deixa no vácuo. Ele não deixa a gente sem saber. E agora? Ah, tá errado? Tá, mas o que eu faço? Né? Não, ele diz exatamente aquilo que é para que as pessoas ali pudessem fazer para sair daquela condição de erro, de pecado, né? Então ele indica claramente a solução para os erros, para os problemas, para os pecados. E depois ele fala claramente da recompensa. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele traz para a gente recompensa. Tem às vezes pessoas que, infelizmente, entendem que a vida cristã é só sofrimento e que não tem alegria nenhuma, não tem prazer nenhum e não pode ter alegria nem prazer. Muito pelo contrário. Gente, não é assim. Nós vimos na pregação de domingo, né, que o fruto do Espírito Santo é a alegria. Então, um cristão que não é alegre, ele está com algum problema no fruto do Espírito Santo. O que nós entendemos é que Jesus quer, sim, que a vida cristã seja uma bênção. Lá em 1 João, João também vai dizer o seguinte, fala assim, olha, que os que amam a Deus precisam obedecê-lo. E ele diz algo extraordinário, ele fala assim, olha, e os seus mandamentos não são penosos. Penosos e duros e intransigentes são os nossos corações. Por isso que nós não damos conta daquilo que Jesus nos pede. Pensa bem, você perdoa de maneira fácil? Você abandona o ressentimento de maneira tranquila? É difícil, não é verdade? Pois é. Mas não é o melhor a ser feito? Não é melhor perdoar? Não é melhor largar o ressentimento, a amargura? Mas nós insistimos em nos apegar a isso. É por isso que o mandamento de Jesus fica penoso, porque nós não queremos o melhor para nós. Bom, e aí ele fala da recompensa, né? O Senhor, ele fala que para todas essas lutas, dificuldades, toda essa batalha que nós vivemos, né? Ele até cita o termo como o vencedor, né? Porque aquele que luta é aquele que batalha, é aquele que compete, né? Então, ao vencedor ele dá, né? Ele tem uma recompensa, um galardão para dar. Ele não é algo unilateral. A grande questão é que nós não buscamos a Jesus pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é, pelo que ele representa para nós. Por isso que às vezes a recompensa fica tão deixada de lado, mas a recompensa, ela é resultado do nosso relacionamento com o próprio Senhor Jesus. E ele recompensa. Saiba que ele recompensa. Creia nisso. Lá em Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então, creia, porque tem uma recompensa. Tem uma recompensa a ser dada aqui na terra e tem uma recompensa muito maior a ser dada lá na eternidade com Jesus. Creia nisso, se apegue nessa verdade. É uma promessa do Senhor, né? E aí ele finaliza, né? O Senhor Jesus finaliza dizendo sempre para dar ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Sabe, gente, aqui eu já começo a pensar algumas coisas interessantíssimas. Olha só, Jesus diz, né, sempre no final das 7 cartas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos seguir o pensamento. Olha, muitas pessoas querem ouvir Deus falando. E tem gente até que fala assim, não, eu não quero ouvir Deus assim, não, eu quero Deus falar comigo. Eu quero ouvir Deus falar comigo, né? Bom, Deus fala? Fala.
Com certeza ele fala. Mas quando eu leio isso aqui, me vem na cabeça e me vem no meu coração algo que, olha, Jesus está dizendo para João escrever as cartas. Então, a palavra do Senhor era o que estava escrito nas cartas. Você está compreendendo? Então, o que eu consigo compreender aqui é que a palavra de Deus é tão poderosa quanto Deus falar comigo. A Bíblia tem um poder muito grande de ser a própria palavra de Deus. Porque se João estava ali escrevendo e aquelas cartas seriam destinadas, bom, a palavra de Deus estava escrita ali. Então Deus, ele fala conosco na palavra. Às vezes você quer ouvir a voz de Deus, você está buscando a Deus, buscando, mas você não busca na palavra, não busca na Bíblia. Olha, por favor, busque na Bíblia. A Bíblia é a primeira fonte da palavra de Deus. Aqui está claramente a palavra de Deus audível para você. Então, se apegue a isso. Tenha mais valor, dê mais peso à palavra de Deus. Então, eu já entendo isso de uma maneira tão poderosa. A Bíblia é a palavra de Deus na minha vida. E aí, depois da gente entender isso aqui, eu queria que a gente passasse diretamente para essa questão que são esses três problemas, essas três barreiras, esses três pecados que impedem a igreja de ser uma igreja saudável, de ser uma igreja viva. Ou seja, são três sintomas que mostram que uma igreja está morta espiritualmente ou está para morrer. E aí nós vimos claramente aqui o que o Senhor Jesus nos descreve. E eu quero que você me acompanhe. Bom, o primeiro desses problemas é esfriamento espiritual. Falta de fervor. A falta de fervor espiritual. E aí nós vemos claramente, olha só, Éfeso, o Senhor diz claramente que ela abandonou o primeiro amor. E abandonar é diferente de esquecer, é diferente de deixar, né? Ela é abandonar, ou seja, até o momento você trazia, mas aí depois daquele determinado momento, você fala, não dá mais, eu vou deixar. E continua caminhando. Sabe, ela abandonou o primeiro amor. Olha, a frieza espiritual instaurada. A igreja de Sardes, olha que coisa pesada. Ela tinha fama, ela tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Ela já estava morta espiritualmente, já estava insensível às coisas de Deus. Então, olha, a frieza espiritual foi tão grande a ponto de a igreja morrer. Nós vimos então a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não era nem quente nem fria. Ela não fazia diferença. A igreja de Laodiceia era morna. E morna a ponto de causar náusea, enjoo em Jesus. A ponto dele querer vomitar da boca dele. Né? Então, essas três igrejas apresentam a frieza espiritual. E olha, você e eu podemos viver numa frieza espiritual grande. Graças a Deus, em nossa igreja, nós estamos vivendo um novo momento de avivamento. E graças a Deus, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, nós temos no sentido vivos, né? E eu sei que Deus tem avivado as nossas vidas. Mas nós precisamos ficar atentos para que a frieza espiritual não tome conta da gente, né? E aí, Jesus, ele traz a repreensão para essas três igrejas. Ele aponta essas três igrejas, né? Olha, o que é essa repreensão? Ele fala, é o que ele fala
que aconteceria se aquelas igrejas não mudassem. Então ele fala assim, olha, o que vai acontecer com você, infelizmente, é isso aqui, se você não mudar. E aí, a repreensão de Éfeso significa, seria retirado o candeeiro, ou seja, Jesus iria eliminar aquela igreja. O candeeiro representa a igreja, aquela igreja acabaria, Jesus exterminaria aquela igreja. Seria tirado a autoridade, seria tirado o poder. E aí, deixa eu falar com você, tem muitas organizações religiosas que têm o nome de igreja, mas que Jesus retirou o candeeiro, retirou a autoridade de igreja e está apenas frio espiritualmente. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E olha só, Sardes, Jesus diz, eu virei contra você como ladrão. No momento que você menos espera, quando estiver tudo tranquilo, você estiver curtindo tudo na boa, eu virei contra você e aplicarei o juízo. E isso, né, é muito sério. Eu nunca quero ser oposição a Jesus Cristo. E Laodiceia, a igreja em Laodiceia, Jesus disse que ficaria exposta à vergonha da nudez. Olha que terrível. Então, a repreensão para Jesus, para a igreja fria, é essa. Então, nós podemos ver aqui que Jesus ele traz sim a repreensão para as igrejas. Ele dá uma sacudida, em mim e em você. Ele fala, olha, se você não mudar, vai acontecer isso. Tem gente que fala que Jesus é mau por causa disso, né? Mas olha, ele adverte antes, ele orienta antes. E olha aqui, Jesus, ele vai mostrar a recompensa para quem permanecer fiel. Olha só, e qual seria a recompensa para quem seria fiel? Em Éfeso, se alimentará da árvore da vida, terá a vida eterna. Sardes, será vestido de branco e o nome será confirmado para a vida eterna. Olha que maravilha. O vestido de branco diz de santidade, de limpeza, de purificação. Laodiceia, olha, a recompensa será, se sentará no trono com Cristo para governar com ele. Então você que é fiel e que está aí permanecendo firme, né? Você que está aí encarando a luta como um vencedor, essa é a sua recompensa. E aí, olha, para todos os problemas aqui, para o problema de mornidão, esfriamento, basicamente, Jesus fala assim, olha, eu tenho a solução, eu tenho a resposta para você sair disso. Então eu não vou aplicar juízo de maneira arbitrária. Não. Jesus ele apresenta nas três uma palavra clara chamada arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude, é a mudança dentro de você. É você abandonar, se você estava indo para cá, você passar aí para o outro lado. Então, Jesus Cristo, ele mostra qual seria aqui a solução para a frieza espiritual. E aí era o quê? Lembrar daquilo que viveu. Ele fala, olha, volte, olha para trás e lembra de onde você caiu, se lembra daquilo que foi ensinado para você, se lembra de quem ensinou para vocês. Olha, gente, aqui nós estamos falando da primeira geração de igreja após Jesus. Eram igrejas chamadas apostólicas, porque elas conheceram os apóstolos. Então, eles tinham mais proximidade com a verdade. E o que eles tinham visto ser vivido? E o que é que estava sendo dito?
Quem estava dizendo para eles eram os próprios apóstolos que viveram com Jesus, que passaram por lutas, sofrimentos e martírios. Nós vimos que qual era a mensagem? A mensagem era a vida do próprio Senhor Jesus tendo vivida no meio deles. Olha, ali naquele momento, talvez algumas pessoas eram meninos, crianças, e ouviram falar pelo menos de Jesus. Eles foram, viveram naquele mesmo momento. Talvez alguns até viram o Senhor, porque estava tão próximo ali a vida de Jesus para aquela igreja. Então, a solução para todo esfriamento, toda mornidão espiritual é olhar para trás. Olha como você estava, como você viveu. Olha os momentos em que Deus derramou sua glória sobre você. Olha, arrepende daquilo que você está fazendo agora de errado, porque nós sabemos aquilo que não agrada o Senhor. E ele diz assim, olha, volta lá onde você caiu, sacode a poeira e continua caminhando. Continua, sabe? Jesus, ele diz isso. Então, Jesus, ele fala claramente para que nós possamos nos arrepender. A resposta para a igreja fria é arrependimento. E aí, o segundo problema, barreira ou pecado, é o mundanismo. E aí, gente, olha que interessante. Nós hoje vivemos a vida cristã, né? A vida cristã de uma maneira em que nós estamos vivendo numa cultura que se move muito fácil, muito rapidamente. Aliás, o cristianismo não é algo histórico. O cristianismo não é algo cultural. Ele é histórico. Por quê? Porque ele existe ao longo da história. Ele não existe em determinadas culturas. Você consegue compreender isso? Então, o cristianismo ele é histórico, no sentido mesmo latente da palavra, e ele não é cultural no sentido de ele existe numa cultura e em outra não existe. Ele se aplica numa cultura e em outra não. Na verdade, o cristianismo, ele se aplica em todas as culturas. Em várias culturas nós vemos o cristianismo. Nós vemos a igreja cigana como que é. Nós vemos as igrejas na China. As igrejas nos países muçulmanos como que é. Nós vemos as igrejas no Brasil, na América do Sul, que são totalmente diferentes das igrejas que estão lá na África, das igrejas que estão na América do Norte. Então, nós vemos a diferença das igrejas na Europa. Então, existe o cristianismo em várias culturas. A grande questão é, nós temos um grande problema de como ser cristão em várias culturas. E aí, vem vários problemas que não é de hoje. Olha, naquele momento já havia problema em relação ao mundanismo, ao secularismo. Ou seja, até que ponto a igreja pode admitir aspectos culturais que não vão ferir o cristianismo? Não é verdade? E eu queria gastar um tempo aqui falando sobre isso, porque isso tem tudo a ver com nós, tudo a ver conosco hoje. Olha só. A gente se pergunta várias coisas. Eu vou falar aqui e você vai ver. Nós vamos ter várias divergências aqui, várias opiniões e pensamentos e direcionamentos. Por exemplo, pode ou não pode participar de festa de São João? É algo da nossa cultura. Nós podemos comer bala e doces do Halloween? Da festa de São Cosme e Damião? Nós podemos frequentar como visitantes um templo budista, uma mesquita? Sabe, são coisas que cada um vai tendo uma opinião e nós precisamos de centrar na Bíblia. Nós podemos comer determinadas coisas, sim ou não? Né? E aí, essa questão, Jesus ele trata com duas igrejas especificamente
sobre essa questão em que o mundo começou a se misturar tanto com a igreja, a vida secular se misturou tanto a ponto da igreja e a sociedade secular serem a mesma coisa. A cultura foi introjetando tanto que não se tinha mais um discernimento do que era a igreja, do que a igreja podia viver e fazer, ou não. E aí, nós temos aqui duas igrejas que são Pérgamo e Tiatira. As igrejas em Pérgamo e a igreja em Tiatira. Bom, nós vimos então algumas questões básicas aqui. Primeiro, sobre a questão de comer carne. Né? Uma das discussões que estava acontecendo lá, naquele momento, daquelas igrejas ali, era sobre a questão de comer carne. E aí você pensa, nossa, que coisa, né? Mas pensa comigo. Vamos lá, vamos voltar lá na história. Haviam vários templos religiosos. E esses templos imitavam o que o povo de Deus fazia. Olha só, no povo de Deus, imagina só, para Israel, Deus estipulou 3 sacrifícios ao dia. Então matava-se animais 3 vezes por dia. E aí o que acontecia? Parte dessa carne, ela era destinada aos sacerdotes, eles comiam, era para ele, para a família e tudo mais. Parte, as pessoas que sacrificavam comiam ali. E outra parte era queimada, os excrementos, as vísceras e tudo mais. E o que sobrava, muitas vezes, a pessoa levava para a própria casa. E agora imagina um fluxo enorme desse de carne. O que acontecia? As pessoas levavam para os açougues. Os templos religiosos, eles eram a maior fonte de produto para os açougues. Por quê? Porque os excedentes das carnes sacrificadas eram vendidas nos açougues. Então, precisava ser consumido aquilo. E não tinha uma maneira de conservação como nós temos hoje, né? Era basicamente salgar a carne e outros, né? Colocar na gordura e tudo mais, essas coisas básicas mesmo, né? E aí, pensa comigo. Inclusive, Paulo responde a essa questão aqui lá em Corinto. Na primeira carta, se não me engano, aos Coríntios, Paulo vai responder 3 perguntas que o pessoal lá de Corinto faz. Né? A primeira era, eles perguntaram, eu posso ir ao templo lá comer carne? Aí Paulo fala, não, porque carne sacrificada a ídolos, não é? Não era carne, uma carne comum, era uma carne que foi sacrificada aos ídolos lá. Então Paulo fala, não. A segunda pergunta, eu posso comprar carne lá no mercado? Lá no açougue? Né? Aí Paulo responde, sim, mas não pergunte absolutamente nada. Você não vai perguntar assim, e aí, essa carne aqui é sacrificada a ídolo? Né? Você não vai. Né? E a terceira, eu posso comer carne na casa de alguém que sacrificou aquela carne a ídolo? Aí Paulo vai responder. Responde assim, olha, sim e não. Aí vai depender de quê? Vai depender do seu próximo, do seu irmão. Por quê? Olha, se você comer carne e aquelas pessoas ali não se sentirem escandalizadas, você não tem problema nenhum em comer. Por quê? Nós sabemos que quem criou, vamos supor, a vaca foi Deus. Então, não tem problema, nós entendemos isso. Agora, se o seu irmãozinho, que não é maduro na fé, vai ficar escandalizado falando, olha, pastor Daniel comeu aquela picanha argentina sacrificada a ídolos. Ele é um pecador. E aí eu estou escandalizando meu irmão. Aí não pode. Aí por causa do meu irmão, nós vamos deixar. Porque o amor ao próximo, né, o respeito ao próximo é mais importante do que a picanha argentina imaturada, né? Posso ouvir um amém aí? Espero que sim, hein?
Agora, olha como que isso afeta a nossa vida hoje. Pensa bem. A gente pergunta, olha só, é uma coisa louca, porque pensa comigo essa questão, ó. Muita gente vai falar assim, a gente não pode comprar em determinada loja porque a loja ali, as pessoas são ateus. A gente não pode comprar em determinada loja porque diz que fez um pacto com o diabo. Olha, se a gente for observar, pelo que Paulo diz aqui, é muito simples, né? A gente não vai lá para poder fazer o ritual com a pessoa. A gente não vai participar daquilo que a pessoa está aprovando, né? A gente pode comprar? Pode, ué. A gente pode comprar sim. Por quê? Porque a gente sabe que todas as coisas vêm de Deus. Então, a gente, né, não aceita nenhuma ordem do mal. Não atinge, nenhuma maldição atinge a nós. Então, né, nós vamos... a gente pode sim comprar. E aí, Paulo, ele vai, né, dizer, né, se você for ao mercado, pode comprar, não pergunta nada, não. Né? O máximo que você vai fazer é orar e repreende, pronto, acabou. Não tem problema. Porque senão, gente, nós vamos viver como os extremistas, né? Se não me engano, tem um grupo, não sei, mas um que aproximou muito desse pensamento de se isolar por causa dessas coisas são os Quakers. Você lembra daquela veia Quaker? Que a gente chama de Quaker, né? Aquele pessoal lá se isolam, por quê? Aí produz a própria comida, a própria roupa, né? Convive com aquelas pessoas que sabem que são puros. Aí a gente vai viver num mosteiro religioso, né? E não dá. Então, agora, se aquilo for ofender, escandalizar os outros, aí eu não faço, certo? Bom, então, aí, nessa questão do mundanismo, surge também, e aí, tá, vocês estão entendendo, gente, aqui como que funciona? Isso aqui é muito sério para nós hoje, porque nós ficamos sem saber o que a gente faz. Ah, isso é de Deus, isso é do diabo. Ah, tem o colchão que não é de Deus, o colchão que é e tal, e parará, né? E a gente fica desesperado. Mas Deus está trazendo a luz para nós. Tem dois problemas também aqui nessa questão do mundanismo, do secularismo, que é os dois extremos. Olha, naquela época tinha os chamados libertinos, depois eles foram chamados de libertinos, que eram aquelas pessoas que eles extrapolavam, eles achavam assim, ó, então Deus está interessado no nosso, não é no nosso corpo, então a gente pode pecar à vontade, né? A gente pode fazer o que for, né? Que pode pecar o que for, que a nossa alma vai ser salva. Então Deus está interessado na alma, né? E aí permitia várias coisas, e aí ia ao extremo, né? Disso, e aí o extremo em todos os sentidos, principalmente sexualmente falando, né? E aí eles achavam que a graça de Deus liberava para fazer qualquer coisa e que isso não tinha problema nenhum, né? Só que aí Romanos capítulo 6 vai responder isso claramente. Se você tem dúvida, porque nós falamos muito sobre a graça, sobre o amor de Deus, o amor gracioso. Aí muita gente fala, mas isso é muito bom, né? O amor, Deus te ama incondicionalmente, poxa, eu não tenho que amar Deus para ele me amar? Não, ele te amou primeiro. Só que Romanos 6 corrige a rota. Então se você acha, então eu posso fazer o que eu quiser porque Deus me ama e eu estou liberado? Não. Romanos 6 diz o seguinte, que quem foi crucificado com Cristo, né? Quem entregou a vida para Cristo, né? Não vive mais para o pecado, né? Quem morreu com Cristo Jesus vive agora para Ele, não vive mais para o pecado. Então, vai cada vez mais abandonando o pecado, correto? Então, quando nós falarmos sobre o amor de Deus, que Ele nos ama e tudo mais, é porque quando o amor dele entra na nossa vida, nós vamos repelindo o pecado naturalmente. Ele passa a não ter graça, não ter poder sobre a nossa vida. E aí nós vamos deixando. E aí nós vamos morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo, né? Nada de pecar deliberadamente. E tinha também os judaizantes,
que eles tinham um rigor muito grande nos rituais. Os rituais judaicos eram assim, muito fortes, e eles queriam obrigar todas as pessoas que se tornavam cristãs a seguirem o judaísmo. Então esses judaizantes apelavam, né, muitos, de uma maneira assim muito forte, sabe? E eles achavam que a lei tinha que ser seguida com todo o seu rigor. E tinha que ser vivida com todo o peso dela. Então hoje nós vemos os dois extremos, né? As pessoas que acham que pode viver do jeito que quer viver, e as pessoas que acham que tem que voltar lá para o Antigo Testamento para poder viver. Não, nós vivemos na graça. É a graça do Senhor que nos basta, né? Então, vamos lá. Olha, Pérgamo permitia, olha só, ao envolvimento com o secularismo, permitia a doutrina dos nicolaítas e de Balaão, né? A gente sabe que os nicolaítas, né, eram aqueles que realmente eram os libertinos aqui que eu falei. Eles compunham os libertinos. E a doutrina de Balaão era o seguinte, era aqueles que levavam pessoas a errar. Eles ensinavam pessoas a errar, eles conduziam pessoas para que eles errassem, né? Então era uma coisa mais velada, né? Era uma coisa assim, olha, vem cá, deixa eu te ensinar, tô te ensinando certo e tal. Só que na verdade era o mal. Ele ensinava as pessoas a irem contra Deus. Bom, deixa eu explicar aqui. Balaão foi um profeta que foi contratado para profetizar contra o povo de Deus, não conseguiu porque Deus não permitiu. E o rei que tinha mandado Balaão profetizar contra, ficou com raiva dele. Ele falou assim, aí ele deu uma ideia pro cara, deu uma ideia pro rei, falou assim, ó rei, faz o seguinte, não tem como amaldiçoar o povo de Deus, então faz com que os homens deles se casem com mulheres de outros povos, e aí eles vão começar a introduzir outros ensinamentos, outras maneiras de viver, outras adorações que não o Senhor. E aí o próprio Deus deles vai puni-los. E aconteceu exatamente isso. Então, a doutrina de Balaão é aquela que induz ao erro, é aquela que te leva a errar, né? E pera aí. Deixa eu ver aqui. E aí, né, as duas igrejas, né, tanto Pérgamo quanto Tiatira, tinham essas questões envolvidas, né, muito clara, muito forte, né? E Tiatira era a igreja que tolerava Jezabel. E aí, olha que tristeza. Jezabel não se sabe se era uma mulher ou se era aliás, era uma mulher, mas que se era apenas uma mulher ensinando doutrinas ou um espírito maligno que existia também ali naquela igreja. Então, o que Jezabel ensinava? Ela era chamada de Jezabel não porque o nome dela era Jezabel, era porque ela seguia o exemplo de Jezabel, que lá no Antigo Testamento você vai ver a esposa de Acabe, né, rainha, o que ela fez? Ela tentou levar o povo de Deus para adorar Baal, né, o deus da fertilidade. E aí, ela foi tentando, não conseguiu. O que ela fez? Trouxe Baal para o povo de Deus. E aí, assim, ela conseguiu misturar a cultura daquele povo com a cultura do povo de Deus. E Deus foi extremamente radical. E ela tinha práticas ocultistas de muita magia negra. Então, lá no texto aqui, Apocalipse, vai dizer que ela ensinava as pessoas, né, com base na imoralidade sexual, e também ensinava as pessoas da seguinte forma, olha, para conseguir detonar o diabo, acabar com ele, você precisa conhecer das magias profundas do diabo, das coisas ocultas dele. Então você tem que experimentar. Olha como que isso não é igualzinho hoje em dia. Olha, como é que você vai saber se determinada coisa é ruim? Você tem que experimentar.
Como que você vai saber se a homossexualidade é de Deus ou não é? Você tem que experimentar para você saber. Sabe? E aí a gente vai vendo claramente que Jezabel ela falava assim, olha, para você conseguir combater o diabo, você tem que ir lá praticar para saber, para conhecer. Só que a palavra diz que Jesus não conheceu o pecado e ele venceu. E se você e eu podemos vencer com ele, nós, assim como ele, também não precisamos de experimentar o pecado para saber que ele é ruim, que ele é nocivo e que ele é contra o Senhor. E para nós termos forças para vencer. Então, essas igrejas tinham esses problemas do mundanismo e que traz para nós hoje um problema sério, porque quanto mais nós vamos nos tornando parecidos ali com o mundo, nós vamos afastando de Deus, nós vamos distanciando dele. E aí, olha a repreensão, olha o que aconteceria, né? Em Pérgamo, a repreensão é: Jesus diz, eu pelejarei contra você com a palavra que sai da minha boca, ou seja, com a própria palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor lutará contra. Imagina, a palavra do Senhor Jesus indo contra aquela igreja. Essa é a repreensão. Em Tiatira, prostrará de cama, eram os que eram envolvidos com Jezabel e se prostituíam com ela nos ensinos dela. Olha o que aconteceria. Prostrará de cama no mesmo leito do pecado em que se deitou com Jezabel, né? Então mostrará no mesmo lugar do erro. E trará grande perseguição àquelas pessoas. E matará os seus filhos, ou seja, a sua descendência. E aí, olha a recompensa. Ao vencedor, quem suportar o secularismo, não se misturar com o mundo, olha o que é que vai receber. Em Pérgamo, receberá do maná escondido em um novo nome. Sabe, o maná, Jesus diz que ele é o maná que desceu do céu, ou seja, receberá do próprio Jesus, da própria presença do Senhor. E receberá um novo nome. Olha que bênção. E Tiatira receberá autoridade sobre as nações. Terá governo sobre as nações. Governará. E receberá também a estrela da manhã. Jesus, ele é a estrela da manhã, né? Então terá Jesus. E aí nós vemos o terceiro aspecto aqui, o terceiro problema, a terceira dificuldade, o terceiro pecado que traz as igrejas, que nos mostram que elas estão comprometidas quanto a uma igreja viva. E aí, né, nós temos o que é a perseguição. Sabe, gente, quando a gente fala em perseguição, a gente romantiza muito. A gente romantiza demais, demais, demais. E aqui nós vemos que a perseguição ela foi tão grande, tão grande, tão grande na igreja, a ponto de destruir completamente todos os cristãos de determinadas localidades. Foram mortos. E a gente vê muito os mártires, né? A gente vê muitas pessoas que não negavam Jesus e morreram. Mas nós vimos muitas pessoas que negavam Jesus. Então eles falavam, né? Os romanos chegavam e eles falavam assim, quem é o Kyrios? Kyrios é o imperador, é o rei, é o senhor, é o supremo. E eles deviam dizer que era César. E muitos negavam a fé em Jesus e falavam, não é Jesus, Kyrios, é César. Né? E aí eles ficavam livres da morte. Mas muitos permaneciam firmes e diziam que Kyrios era Cristo, Christos, Jesus, o Cristo. Ele é o Kyrios, não César. E isso era uma afronta e eles eram então mortos. E as perseguições, elas têm um aspecto positivo, sim.
Sabe, nós acordamos, nós vamos ter ficarmos atentos quanto à nossa vida, nós vamos valorizar mais, nós vamos cuidar mais, nós vamos dar mais peso às coisas que temos. E eu acho que nós estamos vivendo num momento hoje como igreja muito delicado, em que a gente estava vivendo totalmente livre, descompromissado, achando que estava tudo bem, tudo tranquilo, e agora nós estamos vendo claramente uma perseguição sutil vindo sobre as igrejas. Sutil. Primeiro, não, nós vamos fechar a igreja que é para o seu bem. É para o seu bem que nós vamos fechar. E aí vai postergando abrir a igreja até chegar um momento em que as igrejas não poderão mais abrir. Sabe, as igrejas estão sendo perseguidas. Na China, todos os símbolos cristãos de todas as igrejas foram arrancados. Ninguém fala isso. A mídia não fala isso. A mídia não fala quantos cristãos por anos são mortos nos países muçulmanos. Sabe, milhões são mortos. Milhões. E a perseguição, ela prova o nosso caráter. E aí eu acredito que nós precisamos de estar atentos, igreja, esteja atento, quanto às perseguições, porque chegará um dia em que nós não poderemos mais nos reunir. E a igreja clara que nos mostra sobre a perseguição é a igreja de Esmirna. É a igreja de Esmirna que permaneceu firme, fiel, mesmo com tantas perseguições. Nós vemos o caso de Antipas, né? Que a fiel testemunha que foi morta, né? Que foi fechado dentro de um touro de bronze, e eles ateavam fogo naquele boi, e a pessoa ela era cozida, assada, pela aquele bronze ficar incandescente. E aí Antipas foi morto desse jeito. E qual que é a palavra de Jesus? Qual que é a ordem de Jesus para essas igrejas? Né? Especialmente, né, para Esmirna. Persevera, fica firme. Olha, em momentos em que nós somos perseguidos, fica firme, não abandona a sua fé, permaneça firme. Olha, seja um vencedor, seja uma vencedora. Não, é melhor você sofrer o prejuízo aqui na terra do que ser negado no céu. Jesus disse, aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o Pai. Se alguém me receber, me aceitar perante os homens, eu o reconhecerei perante o meu Pai. Então, nós precisamos de percebermos que precisamos de permanecer firmes, firmes em Cristo. E aí, nós encerramos aqui o estudo, a gente traz aqui essa reflexão, essa compreensão quanto às 7 igrejas e esses aspectos da conclusão que nós vimos nas igrejas. E eu termino dizendo, como Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito Santo está dizendo. Vamos orar? Deus, te louvamos, te engrandecemos. Tu és bom, tu és maravilhoso. Obrigado por esse momento em que nós estudamos sobre a tua palavra. Te pedimos que nós possamos ter clareza para viver tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, Pai. E te peço que a graça do Senhor esteja conosco e fortaleça cada um de nós